Olá, amigos. Continuando aqui no nosso estudo do processo do trabalho, o tema agora é provas no processo trabalhista. E o primeiro ponto aqui está relacionado ao objeto da prova. A prova incide sobre os fatos que foram narrados no processo. Só que a prova pode incidir também sobre o direito. Nós temos uma hipótese no CPC de aplicação subsidiária ao processo do trabalho de prova do direito. Então vale a pena nós pegarmos aqui no slide o artigo 337 do CPC. O artigo 337 do CPC diz que o juiz pode exigir prova acerca do direito municipal, estadual, estrangeiro e consuetudinário, que são aquelas normas que passam de geração em geração. Então o juiz ele pode exigir prova acerca do direito municipal, estadual, estrangeiro e consuetudinário. E aí eu teria uma hipótese de prova do direito. Em relação a essas normas aqui, não incide a regra do iura novit curia, do juiz conhece o direito. Não, essa regra se aplica ao direito federal, às leis federais. Em relação ainda às provas, nós temos um ponto importante aqui da súmula 212 do TST, que está relacionado a um dos princípios do direito do trabalho. Lá em direito do trabalho, vocês estudam o princípio da continuidade, aquela ideia de que, regra geral, os contratos de trabalho são firmados por prazo indeterminado. Essa súmula 212 do TST vai falar da prova do despedimento. Apesar de uma redação um tanto quanto confusa, essa súmula ela deixa bem claro o seguinte, que eu vou presumir que o empregado ele foi demitido. Havendo dúvida acerca de um eventual pedido de demissão ou de uma demissão, eu vou presumir que houve a demissão do empregado. Também, extraindo dessa súmula 212, se houver dúvida acerca da contratação, se foi por prazo determinado ou indeterminado, eu vou presumir que foi por prazo indeterminado. Eu sempre vou presumir a situação que esteja de acordo com o princípio da continuidade. O despedimento do empregado, a contratação do mesmo por prazo indeterminado. Então essa é a ideia que se extrai aqui da súmula 212. Ainda sobre prova, nós temos aqui prova da jornada extraordinária. O que acontece? Regra geral, se eu vou ao Poder Judiciário e afirmo que trabalhava de 8 às 8, de 7 às 7, eu tenho que provar essa jornada. Se eu alego ter trabalhado de 8 às 8, o ônus da prova acerca dessa jornada é meu, do reclamante. Só que existem hipóteses aqui de inversão do ônus da prova. Existem duas situações principais aqui que eu alego a jornada extraordinária, mas o ônus da prova passa a ser do empregador. A primeira situação está descrita no artigo 74, parágrafo 2º, que fala de empresas com mais de 10 empregados. O que acontece? Nos termos desse artigo 74, parágrafo 2º, se a empresa tem mais de 10 empregados, ela deve possuir algum sistema de registro de jornada. Então passa a ser dela o ônus de juntar aos autos esse registro. Pode ser ali um registro manual, mecânico, eletrônico, mas ela deve juntar aos autos esse registro da jornada. Se não juntar e se não trouxer nenhuma justificativa plausível, nós vamos inverter o ônus da prova, que passará a ser da empresa. A empresa vai ter que se desincumbir desse ônus. A empresa vai ter que convencer o juiz de que não houve a jornada descrita por Bruno na petição inicial. Ainda sobre jornada extraordinária,
nós temos aqui a súmula 338, inciso 3º do TST, que trata de uma situação muitas vezes exigida em provas. Ela vai falar de cartões de ponto com anotações de horários britânicos, ou seja, aqueles cartões de ponto que trazem as anotações de entrada de Bruno sempre às 7 da manhã, sem qualquer variação. A saída de Bruno sempre às 17, sem qualquer variação. Esses horários de entrada e saída são britânicos, são uniformes. A jurisprudência do TST entende que essas anotações são presumidamente falsas. Por quê? Porque é praticamente impossível Bruno manter a entrada dele sempre às 7 horas, sem 1 minuto a mais, 1 minuto a menos. É impossível que o Bruno saia sempre às 17 horas, sem 1 minuto a mais ou 1 minuto a menos. Se a empresa junta esse tipo de registro de ponto, ela está atraindo para si o ônus da prova. Como ela junta um documento presumidamente falso, como pena nós temos a inversão do ônus da prova. O empregador passa a ser responsável por convencer o juiz de que a jornada de Bruno não era aquela descrita na petição inicial. Pode convencer por qualquer outro meio de prova. Pode se desincumbir do ônus probatório, inclusive com prova testemunhal, não tem problema, mas ele passa a ser o responsável. Bruno não precisa mais provar a jornada de 8 às 18. Basta aguardar para ver se essa empresa consegue convencer o juiz ou não. Juntando esse tipo de cartão, houve a inversão do ônus da prova e digamos que a empresa não conseguiu convencer o juiz acerca da jornada do Bruno. Essa súmula 338, inciso 3º, diz que nós vamos considerar a jornada descrita na petição inicial. Então essa daqui é a ideia dos cartões de ponto britânicos, dos cartões de ponto com horários uniformes. Ainda em relação às provas no processo do trabalho, nós temos uma situação relativamente nova aqui, de uma súmula criada em setembro de 2012, que vai falar da dispensa discriminatória dos portadores do vírus HIV ou de doença grave, ou outras doenças graves. O que acontece? Nós vamos presumir discriminatória a dispensa do portador do HIV ou de doença grave. Então eu já presumo discriminatória a dispensa deste empregado. Ou seja, passa a ser ônus da empresa demonstrar que a dispensa não foi discriminatória, que houve alguma justificativa plausível para a dispensa daquele empregado, justamente daquele empregado portador da doença grave ou do vírus HIV. Então passa a ser da empresa o ônus de demonstrar que aquela dispensa ela não foi discriminatória, já que eu parto de uma presunção que foi. Seguindo aqui nas nossas provas no processo do trabalho, nós vamos falar sobre a prova testemunhal. Em relação à prova testemunhal, vários pontos são importantes aqui, porque dentre os meios de prova, testemunhal e pericial são as mais cobradas nos concursos. Então nós temos alguns posicionamentos da jurisprudência e alguns dispositivos da CLT e do CPC mais do que importantes. Então o primeiro ponto aqui seria a contradita da testemunha. O que é a contradita da testemunha? Neste momento aqui, a parte vai demonstrar que a testemunha não pode ser testemunha, que aquela pessoa arrolada, trazida como testemunha, não pode ser testemunha por ser incapaz, por ser suspeita, por ser impedida. Então eu vou demonstrar por meio da contradita que aquela pessoa é incapaz para ser testemunha, suspeita ou impedida para ser testemunha. Por exemplo, aquela pessoa está interditada por demência.
razão pela qual é incapaz. Aquela pessoa é amiga íntima da parte, ela é suspeita. Aquela pessoa, ela é parente de uma das partes, ela é impedida para ser testemunha. Então, o momento da contradita que se faz na audiência é o momento em que a parte demonstra essa incapacidade, suspeição e impedimento da testemunha. E qual seria o momento adequado aqui para nós realizarmos a contradita? Vejam o seguinte, nós temos aqui dois atos que são realizados com a testemunha. Eu tenho a qualificação da testemunha e eu tenho o compromisso da mesma de dizer a verdade. A contradita da testemunha será feita exatamente entre qualificação e compromisso. Então a testemunha será qualificada. Antes de tomar o compromisso, é realizada a contradita. Então esse é o momento adequado entre a qualificação e o compromisso. Qualificada a testemunha, a parte vai dizer ao juiz que quer contraditá-la, antes de tomar o compromisso de dizer a verdade. Só que olha o que acontece. Pode ser que a parte realize a contradita, afirme que a testemunha ela é amiga íntima de uma das partes, razão pela qual seria suspeita, e a testemunha confessa, não, realmente eu sou amigo íntimo da outra parte. Havendo aqui a confissão acerca deste fato, ou mesmo que não haja confissão, mas ele seja provado, aquela testemunha ela pode ser ouvida como informante. Coloquei para vocês aqui os informantes do artigo 414 do CPC. Então, muitas vezes, aquela pessoa que não serve para ser testemunha, ela pode ser ouvida na qualidade de informante. Pode ser que o juiz queira ouvi-la para ver se ela traz fatos importantes para o desenrolar do processo. Só que o que acontece? Lendo com atenção o artigo 414 do CPC, nós percebemos que apenas as suspeitas e impedidas é que podem ser informantes. Então, digamos, eu arguir a incapacidade da testemunha. Ficou demonstrada a sua incapacidade. Ela não serve para ser testemunha, tampouco para ser informante. O incapaz não deve ser ouvido. O suspeito impedido, não servindo para testemunha, pode ser ouvido como informante pelo juiz. Então, lendo com cuidado o 414 do CPC, nós percebemos apenas as suspeitas e as impedidas podem ser ouvidas como informante. Agora, olha o que acontece. Existe uma situação típica aqui de processo do trabalho envolvendo as testemunhas suspeitas. Então, uma das hipóteses de suspeição ali da testemunha no processo civil pelo CPC seria o interesse no litígio. Então, se eu tenho interesse no litígio, eu sou suspeito para ser testemunha. Com base nessa ideia de possuir interesse no litígio, é que muitas vezes as empresas arguíam a suspeição da testemunha por ela possuir ação em face da mesma empresa. É como se Bruno e João tivessem ajuizado as suas ações em face da mesma empresa. Bruno sendo testemunha de João, João sendo testemunha de Bruno. As empresas geralmente arguíam a suspeição do Bruno para ser testemunha de João, afirmando que Bruno tinha interesse no litígio, já que ele também tinha ajuizado uma ação em face daquela mesma empresa. Cuidado, porque o entendimento do TST na súmula 357 e que deve ser aplicado totalmente para as questões objetivas é da ausência de suspeição.
Não existe suspeição nessa hipótese. Bruno não é suspeito para atuar como testemunha no processo de João e João não é suspeito para atuar como testemunha no processo de Bruno. O fato de Bruno ter ajuizado a ação em face do mesmo empregador não o torna suspeito. Esse é o entendimento que tem que ser levado para as provas objetivas de processo do trabalho. Continuando aqui na nossa prova testemunhal, nós temos que dizer também o seguinte: um dos pontos mais cobrados aqui nas provas pelas bancas examinadoras é o número máximo de testemunhas que cada parte pode utilizar. E o que acontece? Nós temos aqui diferença em relação a esse número a depender do rito utilizado. Então eu tenho aqui o rito ordinário, o rito sumaríssimo e o inquérito para apuração de falta grave. São os 3 ritos aqui que nós estamos estudando e ainda vamos estudar no decorrer das nossas aulas. Então o número máximo de testemunhas para cada parte vai depender do rito que nós estamos utilizando. No rito ordinário eu tenho no máximo 3 testemunhas para cada parte, no sumaríssimo 2 e no inquérito 6. O inquérito é o procedimento com maior número de testemunhas no processo do trabalho. Então 3 para o ordinário, 2 testemunhas para o sumaríssimo, 6 para o inquérito. Isso daqui para cada parte. Só que esse conceito para cada parte tem que ser analisado com cuidado em relação ao litisconsórcio. Porque eu posso ter, vejam, litisconsórcio ativo e o passivo, como nós estudamos em outra aula, quando falávamos ali da classificação dos litisconsórcios. Então nós temos o litisconsórcio ativo e o passivo. E aí nós temos que analisar o número máximo de testemunhas em relação à formação do litisconsórcio. Então o que acontece? Nós temos aqui aquela situação típica da ação ajuizada por A e B em face de C. Ou seja, eu tenho aqui um litisconsórcio ativo. Como esse litisconsórcio ativo ele é facultativo, a ideia da jurisprudência e da doutrina é no sentido que eu terei 3 testemunhas, por exemplo, no rito ordinário, eu terei 3 testemunhas para A e B. Eu não terei 3 testemunhas para A e 3 para B. Eu terei 3 para o polo ativo como um todo. A e B vão se utilizar de 3 testemunhas, C também 3 testemunhas. Isso daqui como eu tenho litisconsórcio ativo. Quando o litisconsórcio ele é passivo, a situação muda um pouco. Então, a partir de agora, nós temos a ação ajuizada por A em face de B e C. Litisconsórcio passivo aqui. O que acontece? No rito ordinário, eu teria 3 testemunhas para A, 3 testemunhas para B, 3 testemunhas para C. Ou seja, olhando para esse polo passivo aqui, só no polo passivo eu teria 3 testemunhas. Se eu tivesse 3 réus, eu teria 3 para cada um, chegaria a 9 testemunhas e assim por diante. Então vejo que no litisconsórcio passivo, eu tenho no rito ordinário 3 testemunhas para cada réu. Então essa é a diferença em relação ao número de testemunhas quando eu tenho o litisconsórcio ativo e o litisconsórcio passivo. Tomem cuidado com isso daqui. Seguindo aqui na análise da nossa prova testemunhal, o que nós encontramos? Encontramos uma diferença aqui em relação ao comparecimento das testemunhas quando eu estou no rito ordinário e no rito sumaríssimo. O comparecimento das testemunhas no rito ordinário segue a regra do artigo 825 da CLT. Vocês vão anotar que o 825 da CLT fala do comparecimento espontâneo das testemunhas. Então as testemunhas, elas comparecem de forma espontânea, ou seja, independentemente de intimação judicial. As testemunhas são convidadas pelas partes e comparecem.
Elas não são previamente intimadas. Não existe no processo do trabalho intimação prévia de testemunha, não existe rol prévio de testemunhas. Essa daqui é a regra do artigo 825 da CLT. Só que essa regra, ela sofre uma alteração em relação ao rito sumaríssimo, porque aqui nós temos uma regra específica no artigo 852H, parágrafo 3º. Qual seria essa regra específica aqui? Olha o que acontece. As nossas testemunhas, elas continuam comparecendo independentemente de intimação. Mas se elas não forem à audiência do rito sumaríssimo, eu posso requerer a intimação das mesmas. Só que o juiz pode me exigir prova do convite das mesmas. Isso daqui é específico para o rito sumaríssimo. Se as minhas testemunhas não comparecerem à audiência do rito sumaríssimo, o juiz, para intimá-las, pode me exigir prova do convite. Se eu não provo o convite formulado às mesmas, o juiz pode indeferir a intimação das testemunhas. Isso não acontece no rito ordinário. No rito ordinário, caso as testemunhas faltem à audiência, eu requeiro a intimação pelo Poder Judiciário. O Poder Judiciário não pode me exigir prova desse convite. Isso é específico para o rito sumaríssimo. Tomem cuidado com esse ponto específico. Seguindo aqui nas nossas provas do processo do trabalho, chegamos a alguns pontos sobre a prova documental. Na prova documental, o primeiro ponto aqui está relacionado à autenticação dos documentos, previsto no artigo 830 da CLT. A autenticação dos documentos aqui, que é feita pelo advogado. O advogado, nos termos do artigo 830, pode declarar as cópias autênticas. Ele não precisa autenticar as cópias em cartório. Ele mesmo declara que as cópias juntadas ao processo são autênticas. Caso haja impugnação pela outra parte, basta aquele que juntou os documentos apresentar os originais ou cópias autenticadas em cartório para conferência. Então, se houver a impugnação em relação àquelas cópias juntadas, basta a parte levar à Justiça do Trabalho a apresentar os originais ou cópias autenticadas em cartório para conferência. E aí haverá conferência entre aquelas cópias simples juntadas ao processo e os originais ou cópias autenticadas em cartório. Além disso, em relação à prova documental, nós temos aqui o momento da sua produção. Vocês sabem que, regra geral, as cópias, os documentos, melhor dizendo, eles são juntados na petição inicial e na defesa do reclamado. Só que, excepcionalmente, permite o artigo 397 do CPC, deixa eu corrigir aqui, 397 do CPC, a juntada de documentos no curso do processo. Então, permite esse 397 do Código de Processo Civil a juntada desses documentos no curso do processo. Desde que sejam documentos que surgiram no curso da demanda e desde que haja intimação da outra parte para manifestação em relação aos mesmos. Então, posso juntar os documentos e, com base no princípio do contraditório, intimo a parte contrária para, querendo, apresentar manifestação em 5 dias. Esse é o procedimento do 397 e 398 do CPC. Só que ainda vale a pena dizer acerca da juntada de documentos em grau recursal, ou seja, nos recursos. Ela é permitida excepcionalmente pela súmula 8 do TST. Então há possibilidade, mesmo que excepcional, de se juntar documentos em grau recursal, desde que sejam documentos posteriores à sentença, um eventual resultado de um exame que eu fiz
posteriormente à sentença, ali no prazo recursal, ou desde que eu demonstre a impossibilidade de sua juntada anterior. Então é possível desde que demonstrada as hipóteses dessa importante súmula 8 do TST. Agora, nós vamos aqui para 4 situações de prova documental obrigatória. São 4 situações em que a legislação, a CLT, impõe a prova documental. Coloquei para vocês aqui de forma a facilitar, para que vocês possam ler em casa também os dispositivos da CLT, os artigos da CLT que impõem essa prova documental. Se a empresa quer provar salário, o salário é provado por meio de documento. Se a empresa quer demonstrar que houve o acordo de prorrogação de jornada para se exigir 2 horas a mais nos termos do artigo 59, ela tem que demonstrar documentalmente esse acordo de prorrogação de jornada. Se houve a concessão ou pagamento de férias, os artigos 135 e 145 da CLT impõem a demonstração do documento, a juntada do documento. A concessão e o pagamento das férias são atos realizados por escrito. Por fim, a concessão de descanso da gestante, nos termos do artigo 392 da CLT, também tem que ser realizada por prova documental. Então, são hipóteses de prova documental obrigatória. Provo esses fatos por meio de documentos juntados ao processo. E aí, por fim, nós temos a presunção das anotações da CTPS. Será que as anotações contidas na carteira de trabalho podem ser questionadas? Será que elas possuem presunção relativa ou presunção absoluta? Qual é a resposta? A presunção, ela é relativa. A presunção das anotações contidas na carteira de trabalho, ela é relativa, ou seja, cabe prova em sentido contrário. E isso é absolutamente normal. A prova em sentido contrário. Consta na CTPS do empregado que ele recebe, por exemplo, R$2.000. Ele pode provar que, na verdade, recebe R$3.000, que houve anotação inferior para pagar ali quantia inferior de FGTS, de INSS. Então, pode ser que conste na carteira de trabalho a anotação do início do vínculo em determinado dia e mês. Ele pode demonstrar que já trabalhava para aquela empresa há 3, 4 meses antes e corrigir e ter a retificação daquela data. Então a presunção, ela é relativa. Essas informações constam aqui nessas 2 súmulas, na súmula 12 do TST e 225 do Supremo. E aí, com base nisso, nós terminamos aqui o nosso primeiro bloco em relação à prova no processo do trabalho. No próximo bloco, continuaremos aqui com os demais meios de prova.